último, pessoal, vamos falar do ciclo orçamentário. Eu vou responder, como é muita coisa, eu não vou explicar tudo, eu vou responder pergunta por pergunta, assim, pra ficar... Acho que fica melhor, senão esse vídeo eu vou dar uma outra aula aqui, vai ficar de 50 minutos esse vídeo. Bom, então vamos lá. O Fernando, de Valparaíso, de Goiás, ele perguntou assim: não havendo consistência entre o PPA, que é o nosso plano plurianual, que tem vigência de 4 anos, que então a gente tem a cada 4 anos um plano plurianual, que é realizado pela União, então a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. Todas as leis orçamentárias são obrigatórias para todos os municípios, para todos os estados e para a União. Então, todo ano nós temos, a cada 4 anos nós temos um plano plurianual federal, estadual e municipal. E todos os anos nós teremos o quê? Cada 4 é o PPA. Todos os anos nós teremos Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA, Lei Orçamentária Anual. Todos os anos possuem para todos os estados, todos os municípios e a União também. Então ele pergunta assim: não havendo consistência entre o PPA e a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, quanto tempo o governo tem para fazer os ajustes? Pessoal, então é o seguinte, o PPA é o plano que está no topo da cadeia hierárquica. A LDO, ela vai traçar as prioridades do PPA. O PPA, então, ele vai dizer o seguinte: olha, nós temos essas diretrizes, essas metas e esses objetivos que devem ser executados em 4 anos. A LDO, que é feita todo ano, ela vai falar: olha, nossa prioridade agora é fazer isso, isso e isso. E a LOA vem para falar: olha, temos essas prioridades e esse é o nosso orçamento para fazer essas prioridades. Então, a LDO, ela tem que estar de acordo com quem? Com o PPA. Não existe LDO que possa ser aprovada que não tenha questões que estão previstas já no PPA. Se ela não tiver, ela não é aprovada. Então, a LOA, além de ela tem que estar de acordo, ela é baseada em quem? Na LDO e no PPA. Então, o PPA está na cadeia hierárquica no topo, depois vem a LDO, porque ela tem que ser coerente com o PPA, e a LOA, a Lei de Orçamento Anual, que é feita todos os anos, ela tem que ser coerente com a LDO, que é feita todos os anos também, e com o próprio PPA. Bom, professor, e aí se não tem consistência entre o PPA e a LDO, quanto tempo o governo tem para fazer esses ajustes? Pessoal, é o seguinte, então vamos começar. Quando entra o governo, vamos colocar, ele tem até quando para mandar um plano plurianual? Ele tem até dia 31 de agosto. Isso é data marcada, até dia 31 de agosto ele tem para encaminhar o PPA. E aí o Congresso devolve até dezembro. A LDO, ela tem que ser encaminhada até dezembro. E aí, porque ela é derivada de quem? Do PPA, né? Então, você encaminha o PPA até agosto, passa pela aprovação, pelo Congresso e tudo mais, e você vai encaminhar a LDO até dezembro. Então, se há desacordo da LDO com o PPA que foi aprovado, o governo tem até dezembro para mandar a LDO. Tudo bem? Então, esse seria o tempo, não tem um prazo curto, é um prazo realmente longo. Então, o governo, se não for aprovada a LDO, refaz e manda de novo e tem que estar sempre em acordo com o PPA. Professora, a estrutura de recursos é para todos os âmbitos? Sim. Todas, a LDO, PPA e LOA são leis ordinárias. Então, o rito da lei ordinária, ela vai servir para todas elas. Como assim? Então, como que ocorre? Lembra que a gente viu? Temos a proposta, então quem pode mandar qualquer lei orçamentária é exclusivamente, uma atividade exclusiva do chefe do executivo, presidente, governador e prefeito. Então, somente eles mandam as propostas de PPA, LOA ou LDO. E aí, ela vai para uma comissão mista de orçamento e fiscalização. E essa comissão mista pode fazer umas emendas, que aí a gente já entra na pergunta do Wesley, que perguntou se na LDO é possível fazer emendas, indicações pelo Legislativo. Na LDO, no PPA e na LOA, sim, podem ter emendas.
Não tem problema, pode ter alterações. Então, o chefe do executivo vai mandar para o legislativo, vai passar por uma comissão, que é a comissão especializada em orçamento, uma comissão mista especializada em orçamento, e aí ela manda para plenário para ser votada. Lá, os deputados e vereadores vão fazer as alterações, vão fazer as emendas que eles podem fazer, e aí volta para o chefe do executivo. O que esse chefe do executivo pode fazer? Pode aprovar e já publica, ele pode vetar, e esse veto pode ser total ou parcial. Como assim? Ele pode não concordar com as alterações, ele pode vetar essas alterações de modo parcial ou de modo total. Quando ele vai vetar, ele é obrigado a justificar o veto e ele tem que justificar e mandar em até 48 horas de volta para o legislativo. E aí, ele vetando ao total ou parcial, volta para o legislativo, eles vão votar o veto, se eles concordam ou não com o veto que foi feito, em quais pontos ocorreram esse veto, e aí, se eles concordarem com o veto, publica-se. Se eles não concordam com o veto, volta e o chefe do executivo tem que publicar também. Então, esse é o trâmite. No final, quem dá o voto final ali é o legislativo, porque a gente está falando de leis orçamentárias, então tem que ter uma aprovação. E aí entramos na pergunta da Márcia, na pergunta do André, que se este processo do ciclo orçamentário ele tem que ser aprovado pelo controle social. Neste caso, André, não, ele tem que ser aprovado, então, pelo legislativo, ou pelo Congresso Nacional, ou pela Assembleia Legislativa Estadual, ou pela Câmara dos Vereadores. Então, apenas, não precisa especificamente do controle social aqui. Mas o controle social pode ajudar a construir os planos e as leis orçamentárias, através do quê? Do orçamento participativo. Então, há essa possibilidade, fazendo audiências públicas, e aí se pode ser, juntamente com a população, construir as prioridades e as metas para o município e pelo estado. E aí o Vinícius perguntou assim, então aí acho que Silvana já responde a sua pergunta, se o gestor público pode alterar o PPA durante a sua gestão. Então, se a gente pode alterar durante o legislativo, durante o processo, alterações, emendas, sim, é possível que o gestor altere o PPA também, mas tem que ser uma alteração sempre justificada. Por exemplo, olha, a gente não vai conseguir cumprir essa meta porque estamos com pouco recurso. Mas não temos o dinheiro que a gente estipulou, não vai dar. Então, o gestor pode ter acesso aos chamados créditos adicionais. E é aí que ele vai ganhar um pouquinho mais de dinheiro, recursos para para atingir essas diretrizes ou essas metas, tá? E aí, para finalizar, o Vinícius perguntou se essas leis orçamentárias, né, elas são impositivas de execução. Pela literatura, eles falam assim, então, que não são impositivos, ou seja, que tem a obrigatoriedade de cumprimento, mas as leis no geral. Mas existe, desde 2015, tem a PEC 86, que ela criou o orçamento impositivo, que é o seguinte, que impõe a obrigatoriedade da execução das emendas individuais que os legisladores, os parlamentares fizeram durante as alterações, as votações do PPA, da LOA ou da LDO. Então, 1,2% desse orçamento, que são feitos por emendas individuais, eles têm obrigatoriedade de serem cumpridos, senão as contas não serão aprovadas. E dentro desses 1,5%, é obrigatório que 0,6%, a metade, seja voltado para a saúde. Então, não existe, pessoal, elas não são vistas como leis impositivas. Claro que a gente pensa, não, se está previsto tem que cumprir. Mas, como a gente sabe, muita coisa pode acontecer e talvez não seja possível cumprir isso. Porque se você não cumpre,
aquilo e seria algo impositivo, pode gerar crimes de responsabilidade. Então, nesse caso aqui, o orçamento impositivo, que é de até 1,2% do orçamento, é obrigatório o cumprimento das emendas parlamentares individuais. E aí, eu achei que este ano tem uma proposta, uma PEC, que já foi até aprovada na Câmara, em junho agora, que além das emendas individuais, agora seria obrigatório, ainda foi aprovado só na Câmara, a obrigatória emendas de bancada. Então, além do 1,2%, teria mais 1% obrigatório de bancada dos partidos. Bom, é isso, pessoal. E aí eu fiquei, de responder a última pergunta, que eu deixo, acho que até para vocês responderem, que é a pergunta da Devanir. O Devanir fala: professora, é mais vantajoso trabalhar na administração pública ou na administração privada? Devanir, as duas são ótimos campos de trabalho, não tem uma que é melhor, você tem que balancear o que você quer, os seus objetivos de vida, os seus objetivos profissionais, se é aquela de fazer aquilo que você pode crescer profissionalmente, vai depender dos seus objetivos e como você almeja. Então, o importante é você fazer o balanço, mas são duas áreas de mercado de trabalho extremamente importantes, que dependem e precisam muito de gestores públicos preparados, e eu acho que vocês têm aí ótimos espaços e campos de trabalho, e cada vez mais a gente está necessitando de gestores públicos, pessoas que entendam a administração pública, independente se vão trabalhar na administração privada ou na administração pública. Bom, pessoal, terminamos as nossas aulas, respondidas as perguntas, espero que vocês façam boas provas e qualquer coisa estamos aí para ajudá-los. Tchau para vocês e boas provas, né? Tchau!